Prepare-se para viajar no tempo, através de grandes realizações dos povos do passado. Neste vídeo, vamos explorar descobertas e ruínas da antiguidade, que escondem histórias fascinantes de civilizações há muito esquecidas. Que segredos essas antigas pedras ainda guardam? Quem foram estes antigos construtores, e para onde foram? Vamos descobrir agora, em mais uma jornada ao passado. Bagan, Mianmar. Toda a antiga cidade de templos de Bagan, na região de Mandalay, em Mianmar, deveria ser classificada como uma antiga maravilha arqueológica. Existem mais de 2.000 templos por lá. Alguns mais espetaculares que outros, espalhados entre as árvores, e criando uma paisagem como em nenhum outro lugar da Terra. As torres dos templos já teriam brilhado à luz do sol, mas ainda são impressionantes, mesmo em seu estado semi-arruinado. Bagan foi a capital do reino de Pagan durante o século XII, e algumas fontes dizem que a cidade continha cerca de 10.000 pagodes, estupas e templos budistas naquela época. O reino de Pagan teve início ainda no século II a.C., mas chegou ao auge muitos anos depois, já em 1057. Os desastres naturais são os culpados pela perda de muitos deles, embora as repetidas invasões de hordas de mongóis também não tenham ajudado muito. Foram os mongóis que eventualmente garantiram que a cidade não tivesse mais população. Hoje, Bagan está abandonada e coberta de vegetação, com a folhagem servindo apenas para realçar a sensação de outro mundo do lugar. Todos os 67 km² estão agora protegidos como sítio histórico, e existem alguns projetos de conservação e restauração de parte das estruturas. Na verdade, talvez esses esforços sejam a única forma de a maioria destes templos ver o século 22. Dinossauro de Taprom, Camboja. E vamos até Taprom, um antigo templo que foi abandonado há tanto tempo, que a guerra entre a natureza e a pedra, pela soberania do local, chegou a um impasse. Em alguns lugares, raízes e galhos penetraram tanto na pedra que são a única coisa que mantém as antigas paredes em pé. Em 1186, durante os anos de auge do Império Khmer, o rei Jayavarman VII ordenou que o templo fosse estabelecido como um mosteiro budista. A imagem de sua mãe, que ele ordenou que fosse gravada em uma das paredes, ainda está claramente visível, mesmo que tenha sido fortemente desgastada pelo passar dos séculos. Existem muitas outras belas esculturas e estátuas no local, mas uma das imagens, que aparece em um dos cantos, chama a atenção de um modo único, e levanta muitas perguntas. É o chamado dinossauro de Taprom. Embora se pareça muito com um dinossauro, e dificilmente possa ser confundido com mais nada, os dinossauros só foram descobertos em 1824. Como é possível encontrarmos a imagem de um dinossauro, gravada nas rochas de um templo cambojano de 900 anos de idade, quando nenhuma das pessoas que o construiu sabia o que era isso? Saberiam eles muito mais do que supomos? E como este conhecimento teria se perdido por tanto tempo? Escondida entre os vales desérticos da Jordânia, Sika al-Barid, conhecida como Pequena Petra, guarda segredos de uma civilização fascinante que prosperou há mais de 2.000 anos. Construída pelos nabateus, o mesmo povo que deu vida à majestosa Petra, este sítio arqueológico impressiona pela história e mistério que ecoam em suas pedras. Localizada a cerca de 8 km ao norte de Petra, Sika al-Barid era um importante entreposto comercial na rota de caravanas, que transportavam especiarias e incensos entre a Arábia, o Mediterrâneo e o Egito. As fachadas das tumbas, salões e casas são menos grandiosas que as de Petra, mas igualmente intrigantes. Alguns arqueólogos acreditam que Sika al-Barid servia como ponto de descanso para mercadores, enquanto outros sugerem uma função ritualística. O maior mistério está em um dos salões decorados com pinturas coloridas de videiras e pássaros, incrivelmente bem preservadas. A sofisticação destas obras na Pequena Petra desafia a ideia de que os nabateus eram apenas comerciantes rústicos, mostrando a engenhosidade de uma civilização que dominou a aridez do deserto para prosperar. Persépolis, Irã. Outrora capital do Império Aquemênida, as ruínas de Persépolis mostram um pouco do que foi uma próspera cidade.
Sua construção foi iniciada por Dário I, há cerca de 2.500 anos atrás, e continuou ao longo de 2 séculos, até a conquista do Império Persa por Alexandre o Grande. Durante muito tempo acreditou-se que Persépolis não era uma cidade comum, mas sim uma cidade ritual, que só tinha ocupação anual. Contudo, descobertas mais recentes permitem afirmar que Persépolis foi permanentemente habitada, e que provavelmente serviu como centro administrativo e político do Império Persa. Era uma cidade palaciana onde abundavam templos e edifícios majestosos. Foi construída sobre um terraço artificial, no sopé de uma colina chamada Kuy-Hamat, e tinha uma muralha tripla para protegê-la. As ruínas impressionam pelo fino trabalho da cantaria e dos relevos, como é possível ver no Palácio das 100 Colunas, no Palácio de Xerxes e no Palácio de Dário. Neste último, você pode ver os restos dos banhos reais, decorado com relevos. Um canal passava pelo centro da sala, garantindo a presença constante de água. As estruturas deveriam ser colossais durante seu auge, e sugerem um conhecimento bastante avançado de construção e engenharia hidráulica. Choquequirao, Peru. Você provavelmente já ouviu falar de Machu Picchu, no Peru, mas é menos provável que já tenha ouvido falar de Choquequirao, apesar das semelhanças entre os dois locais. O nome Choquequirao se traduz em português como berço de ouro, o que mostra como seus construtores se sentiram em relação ao lugar. Esses construtores trabalharam para o imperador Inca Pachacuti, que governou entre 1438 e 1471, e ordenou a construção destes edifícios e terraços. Passou a ser o último lar dos Filhos do Sol, quando fugiram de Cusco durante o século XVI. O que sabemos sobre Choquequirao é limitado, porque apenas cerca de 1/3 do sítio foi totalmente escavado por arqueólogos, apesar dos trabalhos estarem em curso desde a década de 1970. Do que foi encontrado até agora, o que mais impressiona são os conjuntos de terraços, com figuras de alpacas e lhamas, feitas em rocha branca esculpida. Infelizmente, o local não recebe tantas visitas de turistas como deveria, porque é muito difícil de alcançar. Chegar a Choquequirao envolve uma caminhada de 2 dias, por uma área conhecida por deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, então você precisa ser um viajante corajoso para tentar. Merv, Turcomenistão. Vamos até as ruínas que já foram o lar de uma das cidades mais grandiosas da história, uma verdadeira joia no coração da Rota da Seda. Essa é Merv, um fascinante mistério arqueológico localizado no atual Turcomenistão, e já foi um dos centros urbanos mais importantes do mundo antigo. Suas origens remontam a mais de 4.000 anos, porém a cidade propriamente dita foi fundada pelos povos do Império Persa, no século VI a.C. Localizado estrategicamente em um oásis no deserto da Ásia Central, Merv prosperou como um elo vital entre o Oriente e o Ocidente, conectando mercadores, viajantes e culturas. Durante o período do Império Sassânida, e mais tarde sob os governantes islâmicos, ela ganhou destaque como um centro intelectual, e se tornou conhecida por sua incrível biblioteca, e por atrair estudiosos de todas as partes do mundo. Curiosamente, Merv também guarda histórias de tragédias e mistérios. Em 1221, a cidade foi quase totalmente destruída pelas tropas de Gengis Khan, levando ao desaparecimento de sua glória. Outra curiosidade intrigante é que acredita-se que Merv tenha sido uma das maiores cidades do mundo no século XII, com uma população que rivalizava a de Constantinopla e Bagdá. As suas ruínas, compostas por fortalezas, muralhas e palácios, são hoje patrimônio mundial da Unesco. Merv é um lembrete silencioso do esplendor e das vulnerabilidades das civilizações antigas, e ainda guarda segredos que os arqueólogos seguem tentando desvendar. Que outros mistérios ainda podem emergir dessas areias? Volsi, Groenlândia. As ruínas da igreja de Volsi podem ser encontradas nos arredores exuberantes do sul da Groenlândia. A edificação da igreja foi erguida próximo do ano 1100, e é uma das primeiras igrejas cristãs no continente norte-americano. O cristianismo havia espalhado a sua influência por toda a Europa, e foi estabelecido na fronteira externa da Groenlândia. Muito antes de Colombo ter tido a ideia de navegar para o oeste,
Para tentar encontrar uma rota mais curta para a Índia, os colonos nórdicos cristãos já haviam se estabelecido na Groenlândia. A igreja de Volsi é a mais bem preservada das igrejas desse período. Foi excepcionalmente bem construída, a partir de pedras cuidadosamente escolhidas, que em alguns casos pesam mais de 5 toneladas. Possui paredes com até 6 metros de altura, e era um importante ponto de encontro do povo nórdico. A evidência arqueológica mostra que depois do ano 1400, os últimos assentamentos nórdicos na Groenlândia lentamente desapareceram, deixando para trás apenas ruínas. Por que teriam abandonado o local, após cerca de 300 anos de ocupação? Fortaleza de Cuelap, Peru. Vamos dar uma olhada na Fortaleza de Cuelap, que dizem ser o antigo lar dos chamados Guerreiros das Nuvens, no Peru. Cuelap foi possivelmente construída pela cultura Chachapoyas, no topo de uma montanha, centenas de anos atrás, numa época anterior ao Império Inca. Muitos acreditam que este local misterioso, que há muito fascina os arqueólogos, seja uma das ruínas de pedra mais antigas das Américas. Porém, o mais aceito é que a ocupação humana no local provavelmente começou no século V, e que a construção de estruturas iniciou nos anos 600, tendo seu auge entre os anos 900 e 1100. A plataforma se estende por cerca de 600 metros, com uma muralha de pedra que chega a 19 metros de altura, e por este motivo o local é chamado de Fortaleza, mas ninguém sabe realmente qual era sua função ou propósito. Muitos dos blocos de pedra utilizados na construção da fortaleza são enormes, e a questão de como as pessoas conseguiram movê-los e empilhá-los, há quase 1500 anos atrás, quando as estruturas começaram a ser construídas, continua sem solução. Eles também souberam construir um sofisticado sistema de drenagem da água das chuvas, o que evitou que a muralha desmoronasse com o passar dos séculos. Atualmente, com parte dos dutos de drenagem obstruídos, a plataforma tem dilatado e causado desmoronamentos. Também não se sabe por que o local foi abandonado, ainda que alguns sugiram que a civilização pereceu com a chegada dos colonizadores. Como teriam eles construído Cuelap, 1500 anos atrás? E por que o fizeram? Essas ruínas nos mostram que o passado ainda tem muito a revelar, conectando-nos a histórias que resistiram ao tempo, e escondem segredos até hoje. Cada pedra, cada símbolo, cada artefato é uma peça do grande quebra-cabeça da humanidade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe suas teorias nos comentários. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.